Olá, hoje vamos falar um bocadinho sobre assentos moldados. Né? Às vezes ainda existe aqui alguma confusão, alguma dificuldade muitas vezes em perceber em que situações faz sentido o assento moldado. Se calhar algumas pessoas o que é um assento moldado, o que é que são umas costas ou um encosto moldado. Então basicamente, primeiro ponto para percebermos o que é um assento moldado, estamos a falar quando toda a unidade de assento é moldada à pessoa. Ou seja, o desenho postural, o desenho anatómico, a postura da pessoa é desenhada num molde e é feito um assento, uma unidade de assento, em que inclui assento e costas, à medida e ao desenho daquela pessoa. E o princípio do assento moldado. Deixem-me só tentar mostrar-vos o que é então um assento moldado. É este aqui. Okay. Com o reflexo não consigo virar isto muito, mas consegue-se perceber. Isto é um exemplo de um assento moldado. Foi o meu colega Paulo da T-Simetria que o fez para um cliente que ele acompanha. É um exemplo de um assento moldado para perceber então o que é que estamos a falar. Então, mas qual é o princípio principal atrás ou por trás do assento moldado, o conceito do assento moldado? Basicamente, quando um sistema de posicionamento em que nós temos suportes laterais de tronco, temos almofadas com determinados acessórios, cunhas, contornos diferentes, recortes, seja o que for, quando um sistema de posicionamento mais complexo não responde em termos de conforto e muitas vezes relacionado com a distribuição da carga, nós temos alterações posturais e não conseguimos acompanhar essa alteração para garantir uma boa distribuição da carga. Então muitas vezes temos desconforto, zonas de pressão. Então o conceito do assento moldado é tentar otimizar essa distribuição da carga, fazer o desenho para tentar acompanhar o máximo possível, tentar proporcionar o máximo de contacto com a pessoa e a distribuição da carga, do peso da pessoa. Então o primeiro conceito é esse, é tentar otimizar ou garantir uma máxima distribuição da pressão, quando o assento moldado não responde. Então, de uma forma geral, quase sempre, quando o sistema de posicionamento não responde, avançamos para o assento moldado. Porque, oh João, ok, mas então se isto é uma otimização da distribuição da carga e do conforto, porque é que não se considera logo o assento moldado? Ainda há, em Portugal não muito, mas há ainda quem tenha um bocadinho essa abordagem, ir muito para o assento moldado, só que num sistema de posicionamento nós temos ajustes e alterações que podemos ir fazendo que no assento moldado não conseguimos. Eu num sistema de posicionamento consigo alterar a posição dos suportes laterais do tronco, consigo variar mais facilmente o ângulo do encosto, consigo ajustar e ir acompanhando, até mediante a resposta da pessoa que está a usar a cadeira, e no assento moldado esse ajuste, essa alteração, esse acompanhamento, essa variação é mais limitado. Há algumas alterações, algumas afinações que se consegue fazer, mas de uma forma geral é feito aquele molde e depois não conseguimos ajustar muito. Então quase sempre é a última opção, a última solução, mas também é muitas vezes associada quase como se fosse um fim da linha, com uma situação muito grave. E nós temos pessoas que usam assento moldado e, por exemplo, conduzem cadeira de rodas elétrica. Este exemplo é um caso que conduz cadeira de rodas elétrica com o comando ao centro, na linha média. Depois também posso fazer um vídeo a falar um bocadinho sobre o conceito de condução na linha média e porque é que muitas vezes faz sentido, mas este é um exemplo de um assento moldado que levou um comando e a pessoa é independente na sua mobilidade, é autónoma em vários contextos, em várias situações e consegue ser uma pessoa funcional e autónoma na mobilidade mesmo tendo um assento moldado. Portanto, o assento moldado não é só para casos gravíssimos que não têm qualquer tipo de participação ou têm níveis de participação muito reduzidos. Isto também é importante desconstruir e entender. Então, o assento moldado, quando o sistema de posicionamento nos dá uma resposta interessante, avançamos para o assento moldado. Questões, lá está, eu não consigo ajustar tanto o assento moldado, portanto, por exemplo, em pediatria, que existe a questão do crescimento, a criança vai crescer, rapidamente o assento moldado pode deixar de servir, de funcionar, não temos essa capacidade de ajuste, então o assento moldado quase sempre é apenas usado quando o sistema de posicionamento não funciona. Às vezes também temos situações de molde do encosto ou molde das costas, ou seja, não é toda a unidade de assento em que é feito o molde, mas apenas nas costas e muitas vezes associado a uma almofada de posicionamento, suportes laterais de tronco, uma série de acessórios e estamos a falar na mesma de sistema de posicionamento. Outras questões, onde às vezes é importante considerar o assento moldado. Por exemplo, utilizadores que são mais fortes, mais pesados e com o suporte lateral de tronco
apesar de funcionar, a médio e longo prazo não é uma boa solução, porque pela força a que é sujeito, ou desvia, ou vai ceder a posição, ou o equipamento vai estar a partir, não consegue ter a resistência suficiente para dar resposta a médio e longo prazo. Então depois surgem problemas e às vezes pode fazer o sentido o assento moldado mais por uma questão de durabilidade e às vezes até ser mais prático pôr e tirar, e não porque o sistema não responde no que é a resposta em termos de posicionamento, a resposta postural. Então o que é importante perceber? Assento moldado, o objetivo é otimizar a distribuição da carga, promover o máximo conforto quando o sistema de posicionamento não responde. Quase sempre no assento moldado não conseguimos um alinhamento postural tão interessante como geralmente conseguimos nos sistemas de posicionamento, e isto faz sentido. Se o sistema de posicionamento não consegue é porque a alteração postural é mais significativa, então assento moldado. Em algumas situações em que o assento moldado é mais prático do sistema de posicionamento, ou por uma questão de quem vai usar, ou por uma questão de durabilidade do material, também pode ser considerado. Em pediatria também muitas vezes é usado, mas existe esse senão de mais dificuldade em acompanhar, em haver alterações e acompanhar crescimento. Mostrar-vos só aqui então, é o mesmo assento moldado que estávamos a ver há bocado. Vocês conseguem perceber que tem ali um joystick, um comando com uma barra aplicada na linha média. Então este é um exemplo que um assento moldado é para alguém que não deixa de ser uma pessoa muito participativa e muito ativa. É importante desconstruir esta ideia de que o assento moldado é só para casos altamente graves, que não têm grandes níveis de participação. Às vezes não é o caso. Muitas vezes vai potenciar conforto, mais níveis de participação, e é usado, na maior parte das vezes, quando o sistema de posicionamento não responde. Partilha a tua opinião. Se tens dúvidas sobre este assunto, podes deixar nos comentários. Segue-nos para mais vídeos como este. Um abraço.